E aí, pessoal, muito bom ter vocês aqui. Brigadão por terem aceitado o convite, viu? Sabe que é correria aí o dia a dia. E o legal desses podcasts também é que a gente retoma o contato, né? Porque o Dudes aí fazia tempo que a gente não trocava ideia. E aí a gente, enfim, botou a fofoca em dia, eu já fiz o convite e a gente tá aí conversando, né? Para iniciar, se apresentem aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Quem começa? Eu? Vai, Mar. Então tá bom. Oi, gente, prazer. Eu sou a Mar. Eu trabalho com a parte de Design System Ops na Talkdesk, que é uma empresa de Portugal. Já trabalhei antes em outras empresas com Design System, já trabalhei em consultoria, já trabalhei com essa parte de Product Design. E antes, nos primórdios, vim de agência, vim de contexto de publicidade, fiz comunicação social. Então, eu sempre fui indo aí para o contexto de trabalhar com design digital, design visual, essas coisas assim, e acabei me achando muito nessa especialização da parte do design system. Gosto bastante, né? Também puxo, sempre que eu posso, tento puxar ops também junto ali e tentando apoiar as equipes como um todo. Falando um pouco também por fora, além do meu trabalho, do dia a dia das coisas que eu faço, tenho também a iniciativa que é a Vagas UX. E lá, né, para quem conhece, para quem não conhece, é uma iniciativa voltada para quem está começando na área de design. Então, é uma iniciativa barra comunidade. Então, a gente tem um site realmente dedicado para realmente apoiar as pessoas ali que estão começando. Então, tem guias de como começar na área, de como fazer um portfólio, de como buscar vagas. Tem vagas, a gente faz tipo uma curadoria mesmo de vagas júnior. Então, você consegue ir lá e acompanhar e ver, vaga de estágio, vaga de júnior, enfim. E tem a comunidade, que acho que é o mais interessante, assim, porque ajuda as pessoas que realmente estão nesse processo para desabafar, para falar sobre um processo seletivo que não deu certo, para ver o que pode melhorar, às vezes uma dica de portfólio. Então a gente sempre vai se ajudando ali e fazemos bolsas, qualquer seletivo assim para ajudar essas pessoas que estão nesse processo, tentando entrar na área, a ser uma coisa mais fácil, né? Dando incentivo ali, às vezes a pessoa não pode investir num curso no momento, enfim. Então, tem essa iniciativa há 3 anos, por aí. A gente acabou de fazer 3 anos e é uma coisa que eu gosto muito, assim, de tocar e gosto muito de falar sobre isso também. E espero que as pessoas aproveitem mesmo a comunidade, conheçam mais sobre e usem mesmo, que a ideia é essa, usar mesmo para aproveitar para conseguir mais networking, conseguir mais oportunidade e a gente poder se apoiar de alguma forma. E é isso, mas super obrigado pelo convite aí já, agradecendo e animada aí para conversar com todos. Legal. Bom, eu sou Eduardo Mendes. Ninguém me chama de Eduardo Mendes, primeiramente. Todo mundo me chama de Dudes. Eu costumo dizer que eu assumi o apelido ali por conta de tantos Eduardos que tinham ali nas empresas que eu trabalhei. E eu trabalho com design system, design ops, mais ou menos uns 5 anos. Bom, vim do design editorial, trabalhando, basicamente fiquei, acho que o primeiro ano da minha vida trabalhei na editora Abril ali, ah, muito focado nos primeiros produtos digitais lá da empresa ali, ah, primeiros aplicativos, enfim, né? Sou velhinho, tá? Então faz bastante tempo isso. E aí eu fui trabalhando em outras empresas, né? Algumas startups, trabalhei em outras empresas grandes, né? Como o Zap e Isinvest. Hã, e agora estou na Cora, que é um banco digital, sou responsável pelo design ops e content design da empresa hoje. Design ops, design system é um assunto que realmente eu gosto bastante. Eu fui começando, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar com design ops e design system sem saber que essas coisas eram isso, né, que tinham esse nome. Eu acho que todo mundo que começa nessa área acaba cuidando muito de, de repente style guide, padronização, como o design vai funcionar na empresa, como é que a gente estrutura o processo, quem cuida das ferramentas, a governança das coisas ali. E aí foi o que aconteceu comigo. E aí eu acho que talvez essa última ocupação aqui é a Cora hoje, que é a empresa que eu tô, que realmente eu vim com um cargo design ops bem definido,
e que eles realmente tinham uma vontade de ter alguém com esse papel lá, assim. E aí tô agora, vou fazer 3 anos agora, e acho que é isso, assim, eu gosto muito do assunto em si, né, de design system. Procuro sempre estar me atualizando, procurando coisa, conversando com pessoas que que gostam do assunto. E aí, e aproveitando já também, né, que nem a Alma disse, obrigado pelo convite, João. Inclusive, conheci o João ali no curso ali de Design Ops, ali atrás, quando eu ainda estava com um pouco olhando para as coisas assim. Putz, querendo saber mais, aprender mais, saber as perspectivas de outras pessoas, assim. E é isso. Obrigado aqui por estar aqui. Acho que vai ser um papo legal. Bom demais. Isso foi antes do apocalipse, não, né? Tava Foi. presencial ainda. O É um jeito, apocalipse. é um jeito de se tratar, né? Enfim, mas foi. Foi É, presencial ainda. foi presencial, é. As primeiras edições lá a gente falava bem mais de System, inclusive, né? Uhum. Foi bem massa. E, cara, tu comentou do Zap lá, né? Eu fiz o primeiro evento lá também, foi bem grande do Design Ops Lab Talks. Tu tava lá nessa época, né? Eu não lembro Tava. se eu tava exatamente lá nessa época, ou eu já tinha ido, não, acho que eu já tinha ido para Invest. Mas eu trabalhava já com a Thaís na época, que a Thaís foi lá com vocês, Uhum, né, falar. Mas eu conheci a galera lá, conheci a pessoa que organizou, foi a Mariel. Uma uhum, fofa querida, trabalhei com ela junto, assim, eu saí do Zap, ela ficou, aí teve a organização, ela estava já tocando iniciativas de Op System lá, quando já tinha virado uma coisa mais bem estruturada, né, eu lembro que eu sim. trabalhei ali nos primórdios ali dos primeiros design system que começaram a acontecer lá no grupo Zap, que foi depois, obviamente, de fusão com o que foi real, né, então Uhum, tem todo um histórico de como as coisas aconteceram lá. E aí depois que estava estabelecido bem o grupo Zap, é uma coisa que é isso mesmo, tal, e aí criaram uma área de design ops lá e a Mariel que tocava as iniciativas lá, e aí foi quando você fez o evento lá. Eu já te conhecia de lá de antes, né, do Apocalipse, uhum. naquela época, e aí eu fui no evento, mas eu já tinha saído de lá. Eu acho que já tinha saído, né? Boa, show de bola. Beleza, pessoal. Recadinho aí pra quem tá nos ouvindo, né? A Má tava comentando lá da comunidade e em breve aí vai ter novidades, né? A gente tá promovendo aí algumas bolsas e tal, né? Mas em relação ao cupom de desconto eu já vou liberar aqui. Então quem tiver interesse aí pra última turma que vai rolar desse ano do Bootcamp de Design Ops Strategy, eu vou botar aqui na descrição o cupom VAGAS, o X, tá? Tudo junto. Então, esse cupom aí vai dar direito a 15% de desconto. E não sei se vocês estão acompanhando os outros episódios também, mas eu já falei algumas vezes. Esse código aí, ele vai dar direito a um bônus exclusivo também para essa edição, tá? Então, como eu comentei, é um material adicional, vai ser um material extra ao que vocês vão estar vendo no Bootcamp, tá? Então é realmente só para quem está ouvindo esse conteúdo aqui vai entender que existe esse código, tá? É, ele é um material extra em relação ao PPR Canvas, tá? Então é um material lá que está disponível publicamente para a comunidade e tal. Então ele vai ser com dicas adicionais para quem realmente quer acelerar ali os resultados do dia a dia e tal. E realmente é um presente para quem está acompanhando o podcast mesmo, tá? Então é de fato quem está ouvindo esse conteúdo aqui. É, e tá ouvindo eu falar desse código, que tiver interesse na turma também, nesse material exclusivo. Para não deixar a galera que já se inscreveu de fora, de novo, se você está ouvindo aqui e quer esse material também, comenta aqui no YouTube, né? E depois, se estiver ouvindo no Spotify, me chama no LinkedIn, enfim. E porque eu preciso saber, tá? Então, quem é? Se você já fez a inscrição e quer ter esse bônus também, então me chama lá e diz: Ó, João, eu vi o episódio X lá e tal, já tinha feito a inscrição, mas eu também tenho interesse nesse bônus. Então, é realmente para quem está ouvindo isso aqui, tá? Recadinho dado. Como de costume, eu sempre pergunto pro pessoal que vem aqui a relação de maturidade, assim, dos profissionais, das empresas,
nos temas que eu acabo trazendo, né. E aí eu queria ouvir de vocês, tudo é percepção, tá, galera? Então sintam-se à vontade, ficarem livres para exporem a opinião de vocês sem julgamentos, tá. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês estão enxergando aí a maturidade de design system dentro das organizações, porque faz tempo que vocês já trabalham com isso, né, o Dudes aí já é velhinho, e eu quero ouvir de vocês em relação ao passado, né, tipo, tá evoluindo, a galera ainda tá no básico, não consegue sair do lugar, enfim, aí agora é com vocês. Quer começar, Mar? Posso começar? Bom, eu já trabalhei, né? Agora eu tô no Talkdesk, já trabalhei também no Banco Carrefour, no contexto de ser experiência voltada com design system mesmo. E nessas duas oportunidades que eu tenho, o que eu vejo assim de maturidade mesmo, no contexto de realmente ser voltada para isso. Eu tive essa oportunidade das duas serem vagas dedicadas, né, nesse contexto, de design system e jobs também. Então, o que eu vejo nesses casos que são dedicados, que tem uma equipe específica, tem uma maturidade, acaba tendo uma maturidade maior. Então, significa que existe um time dedicado, existe um plano de investimento para isso dentro da empresa, as pessoas sabem melhor o que se espera de crescimento desse produto, como que isso vai apoiar as equipes de alguma forma. Então, existe um planejamento por trás. Eu consigo ver isso nessas duas experiências que eu estou. Sendo que, obviamente, na que eu estou agora, eu vejo mais no contexto assim, de estar mais avançado do que a outra que quando eu comecei estava no começo. É mais por conta disso, não que uma seja diferente da outra nesse sentido, mas no contexto de já ter tido mais tempo para aproveitar, então rodou mais e já está mais avançado nesse sentido. Agora, maturidade no geral, assim, que eu vejo, ainda falta bastante, assim, tanto para elas mesmas, mas para no mercado no geral, principalmente acho que no Brasil, assim, a gente vê muita vaga, quando você vai ver vaga, mesmo que seja vaga de design system, ou vaga de contexto de produto geral, né, é muito focado, assim, a gente quer entregar um design system, quer entregar conceito de algo que a gente queira trazer de melhoria de operações, melhoria de cerimônias, tudo que a gente tem ali a fazer, mas na prática é mais do mesmo, assim, não consegue trazer muita coisa no dia a dia que não acabe caindo no esquecimento, ou às vezes faz uma iniciativa muito legal e não consegue manter. Então, acho que isso tem muito a ver com a parte da maturidade também, você realmente conseguir manter tudo que você se propõe a gerenciar, porque senão você faz muitas pessoas ficarem engajadas por um momento e depois cessa, depois corta. E acho que aí você acaba perdendo a atração, né? Perdendo com que as pessoas se motivem de novo e realmente achem que tudo que está sendo publicado, tudo que está sendo divulgado ali realmente vai se manter. Isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta. Porque sempre tem pessoas interessadas em qualquer empresa, principalmente quando a gente está falando de design, né, desse contexto assim, dentro do dia a dia, mas manter realmente iniciativas, às vezes muita gente fazendo muitas coisas diferentes, você não consegue sincronizar tudo, ou manter uma consistência fixa de cerimônia, que não atrapalhe o dia a dia das pessoas, mas que ainda consiga fazer as pessoas fazerem trabalhar em alguma coisa em conjunto, mesmo sendo remoto. Estou falando em vários casos, assim, mas para ilustrar que tem muito a ver com o que eu acho que é maturidade, você realmente ter as cerimônias bem definidas, você realmente fazer as pessoas trabalharem em conjunto, uma mesma coisa, saberem, terem certeza onde é uma documentação, onde as coisas estão, com quem elas precisam falar. Eu acho que isso tudo é muito importante e é muito difícil você chegar no que seria o ideal, assim, a gente sempre vê que está caminhando para isso, né? Mas ainda tem uma grande evolução até, de fato, isso ser alcançado de alguma forma. Mas acho que na experiência que eu estou agora, eu consigo ver muito, muito bem resolvido. Por exemplo, os designers saberem onde buscar as coisas, tipo documentação, saberem como funciona o design system, utilizarem o design system, que é importante, ter uma noção de quantas pessoas fazem detect nas coisas, se é estruturado ou não, se elas conseguem criar os próprios design systems com base no que a gente constrói, se as cerimônias que elas fazem, elas envolvem nós, assim, jobs para fazer revisão das coisas, para quando for pedir alguma coisa nova, enfim, então eu consigo ver isso.
mas sinto que ainda faltaria mais maturidade em evolução um pouco mais avançada, tipo, de padrões de design, ou inconsistências que a gente identifica que poderiam ser minimizadas, ou a parte do desenvolvimento mesmo, de você realmente construir tudo baseado no design system, não ter coisas injetadas de CSS que foi ajustado rapidamente ali para poder entregar, porque é importante para o produto, porque tem um prazo X. Então, tem certas coisas que a gente não consegue controlar. Tem certas coisas que vão passando assim, óbvio, uma empresa gigantesca, né, várias línguas, várias coisas acontecendo, vários clientes, ele precisa entregar e nem sempre consegue manter a consistência ideal que a gente gostaria. Mas, ainda assim, mesmo falando de volume, eu consigo ver alguma maturidade e me sinto confortável onde eu estou agora. E na experiência anterior, a mesma coisa, tá? Só a diferença é que não tinha tanto tempo para rodar, estava construindo ainda, eu participei da construção no comecinho mesmo, do System, da implementação da V0, da V1, da V2, então teve esse processo todo, e ali foi mais interessante perceber a maturidade sendo construída, porque os desenvolvedores não sabiam por que valia a pena fazer o Design System, porque às vezes demorava mais tempo para fazer uma coisa, sendo que antes do Design System, com o Design System, teoricamente era mais rápido, mas aí até você explicar para aquele time que tendo design system as pessoas conseguem perceber que no futuro aquilo vai ser mais rápido porque já vai estar tudo pronto. Coisas básicas, mas que às vezes não é tão óbvio assim para quem está acabando de colocar o design system para rodar, alguma coisa do tipo. Então teve esse aprendizado, né? Mas depois de um tempo ali, de alguns meses, já começou a fluir melhor. Eu acho que nesses pontos, assim, é o que eu vou percebendo. E o mercado é isso, tipo, sempre tem o que evoluir e muitas vezes a gente tem que ficar reforçando por que é importante, né? Ter design system, ter design ops, ter pessoas dedicadas. E é um pouco chato, né? Ter que repetir, mas acho que é o nosso papel. Se a gente não falar, ninguém vai falar. Então, a gente também tem que defender e reforçar o que impacta, né? Pensando de uma maneira mais estratégica, né? Como que impacta a empresa evoluir mais, a você, de fato, conseguir lucrar mais, ter mais tempo para as pessoas, né? Não gastar tanto com certos recursos que não precisava. Então, deixar o mais claro possível o porquê que vale a pena investir nisso. E acho que isso que às vezes ainda falta, assim, de trabalhar mais. Nosso papel é trabalhar mais esse ponto estratégico de mostrar esse valor para stakeholder, para a empresa como um todo. Assim. Mas acho que é isso. Legal. Acho que, putz, eu acho que eu concordo muito com a Má, assim, acho que a experiência que a gente tem acaba sendo bem parecida. Eu acho que eu passei por 3 contextos diferentes, né, então acho que acho que o contexto de quando o design system era uma coisa, que já se ouvia falar bastante, mas pouca gente fazia algo do tipo aqui. Então, eu acho que eu passei pela experiência de começar um assunto de pensar em padronização das coisas que já acontecia de certa forma, pensando em style guides e algumas coisas assim, mas quando começava a se rolar os primeiros papos, e isso aconteceu acho que no Zap, de putz, como é que a gente agiliza o processo de construção de interface, assim, né? Então, só que era um papo que acontecia muito mais no contexto de tecnologia, ali, pensando em design e engenharia, onde rolava já um papo com front-end, um papos com as pessoas de iOS e Android, pensando como é que a gente agiliza um pouco esse processo, né, onde ele já tinha uma noção de bibliotecas, mas a gente estava começando a trabalhar com produtos que eram mais, eh, que não seguiam um padrão do sistema operacional, e sim uma coisa só, que já começava a ser uma tendência ali, quando a gente começava a olhar para alguns produtos como Airbnb, alguns outros produtos onde a interface era a mesma para várias plataformas, né, então onde a gente começava a olhar um pouco para padrões independente, do sistema operacional, assim. E aí eu acho que teve esse contexto de isso era uma coisa mais de tech, de design e engenharia trabalhando juntos. E aí eu fui para um contexto de Desinvest, onde tentou-se começar uma biblioteca de componentes que não chamava Design System ainda, mas que era uma completa bagunça, existia muito legado, né, então acho que se para dar um pouquinho de contexto, a Isinvest era uma corretora de investimentos de mais de assim, quando eu entrei lá tinha acabado de completar 50 anos,
e que queria trabalhar como uma startup. Então, ele sempre foi uma corretora de seguros que estava buscando inovação ali, lançava produtos muito diferentes do que as outras corretoras estavam fazendo e tinha esse viés para, putz, nós estamos lançando coisas novas e a gente, eles não se intitulavam, mas eles acabavam sendo a corretora de investimentos do primeiro investimento, né? Então, quando as pessoas começavam a investir ali, era um local onde as pessoas, putz, a Invest é muito simples de usar, né? E tinha aquela coisa de fazer as coisas para as pessoas terem a primeira experiência de investimento. Então, eles tinham uma coisa de facilidade, de pensar em experiência de uma maneira como prioridade, assim, né? Mas a empresa, em contrapartida, existia uma vontade de fazer isso, né, de uma maneira legal, muito forte em design, e aí o meu papel quando eu entrei na Isinvest foi uma coisa assim, tipo, eu já estava olhando para o assunto Design System e Design Ops de certa forma. A gente começou a fazer uma evangelização mesmo das pessoas, desde o desenvolvedor até a diretoria, para a gente comprar a ideia e falar, putz, a gente vai investir um tempo nisso e o retorno que a gente vai ter é de médio e longo prazo. Então, essa parte de convencimento foi um processo muito de buscar dados do mercado em relação a por que a gente tem que investir horas de trabalho nisso, né? E quando a gente começa a falar com diretoria, a gente não começa a falar mais de investir tempo, né? Então, o tempo é dinheiro, né? Então, a gente começa a falar de economia em construção de interface, custo por pessoa, o quanto que a gente vai estar economizando a longo prazo, qual que é o ROI disso. Então, a gente teve muito um trabalho lá, a equipe de design, assim, obviamente o time de design ops, né, tipo, que a gente começou a fazer ele crescer, deixou de ser o design ops de uma pessoa para ser um time onde tinham pessoas destinadas para DS, outras pessoas destinadas para outras coisas em ops. E, obviamente, esse papel de convencer os membros do C-Level, que era uma coisa importante, apesar dos próprios investidores já verem valor nisso e estarem esperando em contrapartida uma reação da diretoria da empresa, né? Então rolou várias coisas e aí foi muito legal, que foi um processo de além de fazer evangelização, ter atividades de trabalho com a galera mesmo, de facilitação e ideação com designers, com desenvolvedores, com pessoas de produto, com pessoas de marketing, pensando até em nomenclatura, tipo, criação de princípios de design da empresa, criação do nome do design system. E aí foi um processo muito legal, mas que teve uma luta mesmo até falar, putz, a gente vai ter um time dedicado ali para isso. E aí, nessa última empresa que eu tô agora, foi um processo diferente, né? Então, por exemplo, eu lembro que na Isinvest, a gente estava trabalhando, criou-se um design system, as coisas começavam a ser implementadas, mas sei lá, devia ter 30% do produto utilizando o DS por conta do legado mesmo que existia das outras coisas. Quando eu fui para a Cora, já com esse papel putz, design ops muito bem definido, quais vão ser as coisas, a Cora já nasceu com o design system. Então eu acho que a maturidade da Cora era muito diferente. Eles já entenderam ali no começo que para criar um produto de uma maneira muito mais rápida, ter um design system era a prioridade para que o produto já crescesse sendo feito de um jeito rápido e padronizado. Então, é mérito, obviamente, né, da equipe de design, de produto e tecnologia que já existia antes ali, que já fez isso de uma maneira muito inteligente, né? Putz, não, todo o nosso produto vai nascer a partir do design system. E, obviamente, essas coisas, a gente pensando no mundo ideal, olha que lindo, então você já tem tudo no design system. É claro que não, porque obviamente no meio do processo o caminho da marca vai para um lado e o produto mantém-se em outro, e aí deixam de se construir, por exemplo, landing pages, telas, o próprio site mesmo já não é utilizado mesmo design system que é utilizado em produto, e aí, vamos usar outra plataforma, enfim. Mas, de uma certa maneira, a grande maioria do produto dos produtos que a gente tem dentro da Cora já utilizam, né, e nasceram utilizando o Design System. E aí, o Design System é um assunto
que é, tipo, assim, é uma prioridade ali dentro, mas até certo ponto, pensando na questão de não ter um time dedicado. Então hoje a gente divide o trabalho, existe o trabalho ali no dia a dia de construção dos produtos, mas existe, a gente costuma dizer, né, que a administração do design system que não é centralizada, né, não é um time que administra. A gente tem todos os capítulos de cada plataforma, né, então a gente hoje tem o que a gente chama de embaixadores aqui, que é um representante de cada plataforma. A gente tem um fórum que discute essas questões que a gente tem e tem um backlog, obviamente, destinado ali para o design system no dia a dia, que aí as pessoas vão fazendo à medida que é possível fazer, né? Então a gente putz, encaixa numa prioridade, numa tarefa que vai ter ali no dia a dia do squad, ou no momento de reunião do capítulo, ou quando essa pessoa do embaixador ou o capítulo tem um tempo livre para discutir alguma coisa, ou fazer uma tarefa de débito técnico, que as pessoas vão fazendo isso ali. Então acho que assim, pensando em maturidade hoje, na minha experiência, a empresa é a mais madura, mas aí eu sinto que aí olhando um pouco para o mercado, eu acho que tem uma coisa tem muita gente começando a olhar para isso, então acho que ela é muito, eh, tá bem diferente, assim, existe uma disparidade muito grande. Então tem gente que não tem ideia ainda do que é design system, é tipo, putz, eu preciso saber porque todo mundo fala. Mas também tem empresas que estão voando nisso há já bastante tempo, né? Que ali atrás, quando a gente começou a falar, realmente levou o assunto a sério, conseguiu provar ali para o C-Level e mostrar por MIC que era uma coisa muito importante, que ia fazer diferença a médio e longo prazo, e o longo prazo chegou, né? E o longo prazo está sendo executado de uma maneira bem inteligente. Então, acho que, obviamente, tem vários lugares que tem uma maturidade muito boa, mas ainda tem gente começando um pouco. Eu acho que também os produtos novos que estão nascendo, eu acho que assim como aconteceu com a Cora, os produtos novos de empresas que estão nascendo agora ou nasceram nos últimos anos, eles já nascem com essa questão de, putz, a gente tem um design system, a empresa já nasce com princípios de design ali sendo alinhados com os valores da empresa, que é uma coisa que é muito relacionada, né, pelo menos nas últimas empresas que eu trabalhei, de, putz, a gente tem valores da empresa, como é que a gente relaciona isso? Como é que a gente cria princípios de design e olhando para como o time vai funcionar e já relacionando essas coisas para dar um pouco de personalidade do design system, é, muito alinhado com a personalidade da empresa, né? Que são os valores que são criados ali no momento. Obviamente, tem empresas que colocam aqueles valores de parede, né? Que é só para falar que temos. O que não acontece aqui na Quora, graças a Deus, que realmente a gente vive esses valores assim no dia a dia, mas é justamente isso, assim, sabe? Tem empresa que já nasce legal, fazendo as coisas legais e já pensa, putz, a gente vai criar um produto, então esse produto ele vai, ele tem que nascer rápido, ser construído rápido, putz, como é que a gente faz isso? Putz, tem no design system, todo mundo tem uma noção muito grande disso já desde o começo da criação ali das primeiras interfaces ali num produto novo, sabe? Muito bom, vocês deram vários detalhes aí que são bacanas, assim, das experiências que vocês já tiveram e tal, relatando a maturidade, né? E pegando esse ponto aí, ô Dudu, pegando esse gancho aí do que tu comentou no final, que tem pessoas ainda que estão começando, né? Eu até anotei aqui, é, quando que, na concepção de vocês, né, quando que a gente pode dizer que tem um design system, de fato? E aí eu só queria botar uns dois parênteses aí. Primeiro, sabendo que design system é um produto e que ele nunca vai ficar pronto, beleza. E mas eu quero ouvir de vocês assim, tipo, porque tem muito, e o segundo parênteses, né? Tem muita biblioteca de design por aí, né? Tem muito style guide que a galera chama de design system, né? E bastante, inclusive. Daí, por isso que eu faço essa pergunta para vocês. O que que é, o que diz assim, não, isso aqui é um design system. A gente sabe que não tá pronto, até porque é um produto, beleza, tudo bem, tá tudo certo. Mas com base nisso, nisso e nisso, é um design system. Não é mais uma biblioteca somente de design, ele é um design system. Na concepção de vocês, o que que é o design system?
Uhum. Putz, a gente, eu sei lá, acho que eu passei por tantas definições aqui, acho que ao longo da sobrevivência, né, que eu falo da sobrevivência a vários design systems que eu passei, mas eu costumo dizer que a gente existe 3 fatores ali, né, obviamente ele é um produto que serve, outros produtos, né, então é um produto interno que serve os produtos que obviamente pode até inclusive outros produtos internos, mas os produtos da empresa. Eu costumo dizer que o design system é uma linguagem até, né, então acho que tem uma definição, acho que do Nathan Curtis ali, que eu vou falar o nome de um monte de gente, eu não vou saber quem falou, então eu vou falar bem no acho mesmo, tá, porque eu sou uma pessoa bem perdida. É, e aí eu acho que ele é uma linguagem. Então, por exemplo, a gente aqui quando a gente está falando da cor principal, do botão primário e da mensagem de erro, né, do box de erro, sei lá, alguma coisa do tipo. Quando a gente fala isso, tanto vindo de produto, de engenharia ou de design, todo mundo está falando da mesma coisa e todo mundo sabe o que é. Então ele é quase como se fosse uma língua, é uma linguagem específica quando a gente está falando de construir interfaces ali no produto. Então, o desenvolvedor sabe do que eu estou falando porque ele teve contato com o código daquele item específico. E aquele código está construído, alinhado com todos os itens que está em design e que está aplicado em produto. Então, quando a pessoa de produto também fala de uma coisa específica dali dessa biblioteca de componentes que a gente tem ali dentro, não é só uma biblioteca, né. Ele é um componente que já está pronto, que já tem o uso definido ali de alguma forma, que o designer sabe do que ele está falando, que o desenvolvedor sabe do que ele está falando e ele também está falando disso, sabe. Então eu acho que a definição de linguagem, quando a gente começa a falar que o design system é uma linguagem, é um sistema que ele acaba virando uma linguagem, eu acho que é uma definição muito boa. E aí eu acho que às vezes eu tenho um princípio que tem horas que o design system ele deixa de ser design system também, né? E é as coisas que às vezes a gente acaba pegando no pé mesmo da empresa, porque fica, não, mas de repente uma das plataformas muda uma forma de fazer o design system e para de querer beber da fonte única, né? A gente costuma, pelo menos aqui a gente tem, quando a gente fala de tokens, né? E pensando talvez no DNA, né, das coisas ali que vão identificar como as coisas vão funcionar ali no sistema, quando de repente uma das plataformas fala, mas a gente não vai beber do token original mesmo, a gente vai criar uma coisa separada aqui no nosso e para funcionar mais rápido para a gente. Então acho que a partir do momento também que um dos braços ali uma das partes do design system começa a não querer beber da fonte original, do conhecimento das coisas, o design system ele começa a se perder. Então ele começa a deixar de ser um design system para ser uma biblioteca separada de outra coisa, assim, né? Porque a partir do momento que ele passa a beber separado, ele começa a criar coisas específicas que vão fazer sentido só para aquela parte que está separada, né? Então a cor vai mudar de nome, a função muda de nome, as coisas começam a mudar de nome especificamente, assim. Então eu acho que tem, essa coisa, assim, tem a linguagem que todo mundo fala a respeito de construir produtos para os produtos que a gente tem, e de todos estarem saindo, das características dessa linguagem tá vindo de uma fonte original, assim, de uma fonte única. E aí é o que eu faço, às vezes, pelo menos assim, nas conversas que eu tenho, inclusive aqui dentro, quando começam as pessoas que cada um querer fazer de um jeito, e a gente, para lembrar, putz, para continuar sendo um design system, a gente precisa começar, a gente precisa voltar para o princípio, né? Putz, a gente está todo mundo fazendo uma coisa que faz sentido para todo mundo, a gente muda uma chave, muda para todo mundo, aí todo mundo decide mudar uma chave e todo mundo concorda. Então acho que até pensando numa linguagem, né, quando a gente fala às vezes uma língua mesmo, né, as pessoas conseguem se comunicar sem ter coisas tão específicas para cada plataforma, assim. Boa. Acho que falou muita coisa, falou tudo, principalmente dessa parte de consistência, né? Realmente as pessoas
falarem a mesma língua, eu vejo muito isso. É totalmente ser coerente, né, com o produto, com as entregas, com as coisas. Uhum. Isso é sinônimo de design system, senão você não consegue ter uma consistência de tudo que você faz e as pessoas não conseguem olhar um produto e perceber que tem um padrão ali e uma coisa realmente que faz sentido. Eu vejo muito assim, falando no contexto assim, do design system, o que é essencial para ter um design system. Né? Ele precisa que as pessoas realmente utilizem, então não é uma coisa para ficar ali no papel, ou ficar lá no Figma, ou na biblioteca que for, é para ser utilizado por todos. Se não está sendo utilizado, não é um design system. As pessoas precisam utilizar, e não só utilizar no dia a dia, mas precisa estar implementado no produto. E isso é o segundo ponto, que é a implementação. Então, precisa não ser só um Style Guide, um Pattern Library, o que for, precisa ter implementação, precisa ter exemplos de como aplicá-lo, porque as pessoas vão ter dúvidas, vão querer saber como usar, vai querer, sei lá, entender um caso específico que um produto vai ter e vai ter alguma dúvida. Então, quanto mais suporte que a gente consiga prever e deixar documentado isso de alguma forma como uma boa prática nessa documentação, mas em código, eu acho que ajuda bastante, porque aí você poupa a pessoa de ter dúvida e às vezes você poupa ela de implementar algo sem design system. Que às vezes ela não sabe fazer, ela vai lá e faz do jeito dela, e aí depois ela percebe que aquilo poderia ter sido feito usando o design system e teria sido melhor, uma forma de implementar. E isso também tem muito a ver com alinhamento, com comunicação. Então, outro ponto, se você tem um design system e você não comunica isso com as pessoas, se as pessoas não têm noção de que podem conversar com as pessoas do design system, com as pessoas de ops, isso também é ruim. E eu Uhum. considero que não é design system, porque senão cada um faz de um jeito, aí faz de um jeito ali, faz um esqueminha ali, e aí quando vê o design system tá lá super bonitinho, engessadinho, mas o produto mesmo está fazendo do jeito que eles acreditam e não tem alinhamento com as pessoas e você não consegue realmente que aquilo que está ali realmente seja implementado, seja utilizado e aplicado. E um exemplo que eu dou é uma coisa super simples, por exemplo, imagina que a sua marca hoje era azul e agora ela vai ser amarela ou vermelho. Então você quer mudar uma coisa super simples, só a cor. Mas se às vezes tem um site ou um produto ou qualquer coisa que é um legado, e uma parte dele está usando o Design System, milhões de outros legados não. Então você quer mudar uma coisa super simples como um hexadecimal, pode dar um super trabalho para uma coisa que não está bem implementada, que não está como deveria estar, não está usando design tokens, não está usando qualquer implementação ali mais correta, né, digamos assim, dentro do contexto do design system. E aí só isso já seria uma dor, tipo, vai ter que dar né, vai dar breaking change, vai ter que fazer tal coisa, vai ter que mudar a versão. Então, várias coisas que impactam de uma coisa que deveria ser simples. Então, aí você já percebe que não está implementando da maneira que deveria, então não necessariamente está fazendo corretamente o processo que envolve ali a boa prática do design system. Então, acho que é isso, é um complemento ter alinhamento bem claro entre as pessoas e a empresa e as equipes de produto, principalmente, ter implementação, né, das coisas, de fato, nos produtos mais importantes, dos prioritários ali, e evitar ter... Eu sei que falar evitar legado é difícil, porque sempre tem legado, mas Uhum. dentro do possível estar, pelo menos, priorizando que o legado seja revisto, seja melhorado, isso já é um caminho, né? Ter um futuro ali já planejado para isso. E a parte da documentação, de alguma forma, aquilo ter suporte, ter apoio, para que as pessoas entendam o que é e saibam como implementar, porque aí já ajuda, já facilita a quebrar essa barreira de, tá lá, mas eu não utilizo, tá lá, mas eu não sei usar, ou tá lá, mas é uma coisa que eu não tenho tempo de fazer, então meio que vai minimizando de alguma forma. E o time dedicado, ter ou não, depende, né? Não necessariamente envolve design system, mas ter ajuda a evoluir todos esses pontos que eu falei. Acho que faz Uhum. parte também. Nossa, super. E Má, é muito legal isso, assim, né? Pensando aqui, por exemplo, na Cora tinha o sistema era implementado, tinha tudo Uhum, ali, mas não tinha, a documentação era mínima, né? Então uhum, era uma coisa, inclusive assim, que é um processo que se não nasce com, fica um processo árduo, né? De putz, atualizar, criar uma documentação ideal, colocar ela para todo mundo ver, revisar ela de quando em quando, porque os processos, as pessoas mudam, os processos mudam, as pessoas e é como uma linguagem, né? Mesmo
como, Uhum. sei lá, se a gente for fazer uma comparação com a própria língua portuguesa, né? Como ela saiu de Portugal com todas as outras pessoas de todas as outras partes do mundo usando aqui no Brasil e transformou ela basicamente numa outra língua, né? O português do Brasil. O design system ele acaba mudando justamente porque muitas pessoas estão usando, as pessoas começam a ter outras necessidades, as pessoas usuárias começam a ter outras necessidades, as pessoas que estão dentro dos times, dos squads, começam a atender essas necessidades e aí começam a ter a necessidade de outros componentes, de outras funcionalidades dos componentes, e se não tem é, a, a documentação ali para dar esse apoio, e essa documentação evolui com o tempo, acaba sendo difícil, né? As pessoas começam a querer não utilizar o que está ali, porque, mas ninguém me disse como eu vou usar Uhum. direitinho, né? Eu falo porque aqui na Cora a gente sofre bastante, assim, né? Existia e a gente trabalha sempre a questão de documentação e agora parece que chegou no temos todos os componentes documentados, tem boas partes dos guidelines documentados ali e obviamente está longe de acabar esse processo porque é uma coisa que vai evoluindo a partir do momento que existem novas iterações ali no design system, porque ele é vivo mesmo, né? Como você disse ali no começo também. Nossa, design system sem Sensacional. documentação é muito difícil de. O Então, suporte aumenta muito, né? sim, super. Você Não, tem a que ficar gente repetindo as coisas. exato, e a gente, por exemplo, eu na outra empresa, na Isinvest, tinha uma questão mesmo de a gente estar sempre muito dando suporte, porque a gente tinha uma documentação mínima ali, mas eu sinto por mais que, só que a gente, por exemplo, não tinha todos os produtos utilizando, então até a parte de, a biblioteca em si, a biblioteca de design funcionava melhor do que o design system em si. E aqui, como o design system é usado em tudo, o problema de não ter a documentação completa é justamente isso, né? O suporte que você tem que estar ali o tempo inteiro. Alguém vai perguntar e você, putz, mas usa assim, putz, tem em todo lugar. Então, até pensando em o que a gente tem que ajustar, o que a gente tem que ter pré-moldado, pré-construídos. E a gente já tem templates dessas coisas, dos próximos passos, né? Pensando até na organização, se ainda faz sentido do que era ali no começo, quando a gente tinha, sei lá, 3 squads e no momento que a gente tem 12. Ainda faz sentido a organização estar daquele jeito, porque fica mais difícil ou mais fácil de achar alguma coisa, né? Muito bom, muito bom. Vocês deram vários exemplos aí. E eu acho, assim, cara, pelo menos na minha opinião, eu acho que a falta de engajamento ali é top 5 das dores, sabe? A galera desengajar realmente, não saber como usar cara, já é demorado o processo de construção, né? Mas agora a queda ali do design system ela é rapidinho se a gente não toma conta ali assim. Bom, você sabe o que eu tô falando, né? É complicado. Mas só dando meus 10 centavos, eu gosto de separar em duas camadas, tá? O básico ali, o principal, que são os artefatos do DS, que para mim é o design, né, obviamente, o código e a documentação. Então, se não tem algum desses três pilares aí, ainda não é um design system, né? Sabendo que pode não estar perfeito, enfim, né? Mas eu acho que o básico do básico é realmente, existe a biblioteca, está minimamente codado e está minimamente documentado. Eu acho que assim, já pode se dar o luxo de dizer que está fazendo um DS, na minha opinião. E aí a segunda camada entra exatamente no que vocês falaram, que aí é a escala da maturidade. A gente está falando da linguagem, né? Tá falando do uso, do engajamento das pessoas, tá falando de promotores, tá falando ali dos processos também, né, das cerimônias, da operacionalização ali por trás. Então, eu vejo dessas duas camadas aí. E, e ainda tocando nesse tema aí de desafios, existe um mito aí, né? Eu até anotei aqui que me veio, vocês foram falando, eu me lembrei disso, né? Que é o design system limita a criatividade? Na Hum, opinião de vocês. Nossa. polêmica.
Isso é brabo. Bravo porque as pessoas sempre tocam nesse assunto como se fosse uma coisa absurda, né? Tipo, a partir do momento que os desenvolvedores olham e veem, tá tudo pronto ali, eles falam, mas agora eu não posso brincar mais. Aí o designer fala, mas agora eu não posso inovar e fazer uma coisa totalmente diferente e ousada, inovadora. E aí tem que parar e explicar que não é bem assim. A ideia é apoiar para que essa pessoa consiga ter mais tempo de inovar e não ter que ficar perdendo tempo fazendo a mesma coisa do zero. Então é isso que acho que às vezes a pessoa não vira a chave. Tipo, a ideia de você fazer uma coisa sistêmica é para que ela tenha mais tempo disponível para pensar na estratégia, né? Pensar ali em coisas novas que ela queira fazer. Só precisa que o processo funcione e ela esteja integrada nesse processo. Senão ela nunca vai conseguir realmente sugerir coisas novas que ela, como pessoa criativa, possa participar. Então, assim, tem o design system funcional, as pessoas utilizam, e os designers, os desenvolvedores podem contribuir de alguma forma para o crescimento dele, eu acho que nunca vai cortar a criatividade. Não deveria cortar, porque você permite que outras pessoas construam junto com você o design system. Então, pode sugerir melhorias de coisas que já existem, pode sugerir componentes novos, padrões novos, documentações novas, se alguém quiser se aventurar na documentação, acho difícil, mas se quiser, teria disponibilidade também. Então, assim, acho que é muito nessa linha, assim, se as pessoas podem participar na contribuição, então não é só ter o design system, mas é apoiar o processo de contribuição como um todo. E é muito difícil de fazer isso funcionar, digo, porque é uma mistura, assim, as pessoas reclamam que não conseguem apoiar, mas na prática elas não têm tempo de apoiar, porque aí você deixa aberto, não, vamos lá, vamos divulgar o processo de contribuição, vamos mostrar como é que funciona. Você vai lá, você pode construir um componente novo, você pode sugerir, fica disponível para as pessoas, tem documentação de como usar, tudo, e ainda assim as pessoas, a gente participou de uma iniciativa recente lá na minha empresa, que era justamente entender por que as pessoas não contribuem no design system. E aí pessoas, tanto designers quanto desenvolvedores. E aí a gente vai percebendo várias coisas, mas é muito assim, não tenho como priorizar na minha equipe, porque tenho X coisas para entregar, gostaria muito de fazer, mas o PO não deixa, porque realmente tem coisas ali que não dá. Ou, eu queria fazer, mas eu acho complicado, acho difícil por X motivo, e aí a gente tentou perceber o que estava acontecendo. Às vezes as pessoas não sabiam qual que era o processo exato, e a gente tentou deixar isso mais claro. Não que a documentação não estivesse lá, estava lá, mas às vezes as pessoas não sabiam que ela existia, ou não pararam para ler com calma e realmente testar. Porque quando você testa, é que você realmente tira a dúvida, né? Se eu só falar, tá lá a documentação. Mas quando você vai ler, que você realmente entende, tira a dúvida. Uma coisa não funcionou, e você vai querer confirmar ou não. Então, esse processo como um todo, acho que influencia bastante. E tem tudo a ver com a criatividade, senão as pessoas se sentem frustradas, porque, só fica lá fazendo mais do mesmo, né? Não tá realmente criando, construindo alguma coisa nova. Então, isso é super importante, mas acho que é um mito total, é um mito que tem muito a ver com essa parte de alinhamento. Você realmente saber fazer com que as pessoas trabalhem junto, né? E possam sugerir coisas nessa balança, assim, de poder apoiar, mas também ter disponibilidade e interesse para isso. É difícil saber conciliar, mas acho que é um desafio de qualquer empresa, assim, que vai tentar implementar. E é uma coisa interessante de pesquisar sobre, de fazer discovery, de validar, de conversar com as pessoas e entender o que falta para essa pessoa contribuir, o que falta para ela se sentir mais à vontade, né, de compartilhar alguma coisa, de trazer iniciativas novas, enfim, mas acho que faz parte também do nosso trabalho de tentar perceber como que está a maturidade, porque tem a ver com a maturidade nesse ponto, né, de todas as equipes que usam o Design System, e como que nós, de time de Ops, podemos apoiar. Então, o que a gente pode fazer? É só questão de priorização? Então, dá para deixar o processo mais simples? Dá para conversar com os POs para, pelo menos, deixar um 21-2 ou alguma coisa de meta de empresa que as pessoas possam contribuir com o design system. Então, isso às vezes já motiva que eles participem mais, eles se alinhem mais para, de alguma forma, juntos, priorizarem isso para ser feito. E aí eles não iriam ver como algo ruim, né? Como algo tipo, não dá para fazer, ou o design system não é engessado, eu consigo criar uma coisa nova e apoiar ali, mas nesse sentido. Legal.
Nossa, você ouviu você falando assim, talvez aqui no aqui no time tem uma coisa mais um pouco assim, eu acho que as pessoas têm a consciência que o design system, não engessa, mas eu acho que talvez tenha às vezes tem uma coisa a ver do momento da empresa, então acho que as pessoas sabem que dá para elas contribuírem. A gente tem bastante pessoas que tiveram contatos com design system em outras empresas, assim, né, então ou até que cuidaram de design system ou foram responsáveis pela criação de alguns. E aí existe essa: "Putz, não, a gente pode sugerir melhorias ali ao tempo inteiro". E aí só que acho que depende muito do momento da empresa, né, então acho que quando a empresa está ali num momento e aí isso varia de empresa para empresa, né, mas eu acho que a empresa está num momento de foco no resultado máximo possível, a gente está olhando para entregar mais produtos, entregar valor para o cliente. A gente teve um momento aqui que a gente teve que falar assim, tipo: "Putz, a gente vai dar uma pausa mesmo na criação de novos componentes, porque senão surgia um novo por semana, assim". Porque sim, as pessoas gostavam de criar, as pessoas não se importavam em documentar, as pessoas implementavam, faziam teste, então todo o trabalho do time assim, pensando em design ops, que, putz, vamos tentar validar, implementar, testar essas coisas, já vinha prontinho. Então o nosso trabalho mais era tipo, não, e o time vai conseguir, colocamos construir o componente aqui dentro da squad, vai Que conseguir, vai legal. fazer. Mas, obviamente, isso aumenta o tempo de desenvolvimento, tem toda a questão de validação de N coisas ali dentro do componente, né? Além de testes ali de tecnologia, a própria validação se o componente está funcionando para o cliente ou não, e isso às vezes é uma coisa que vai e volta, dependendo do que foi criado. A própria avaliação dos outros designers, do próprio time de Design Ops, olhando para a questão eh, de consistência, né, de implementação em outras partes do produto, porque aí acho que começa a acontecer os problemas que podem acontecer, né. Às vezes um designer cria um componente que para a situação dele faz todo sentido, e para algumas telinhas que ele olhou que: "Ah, acho que desse jeito vai ficar melhor". Mas, e aí quando a gente vai, putz, mas a gente não testou a questão no componente como um todo, né, nos outros componentes, nas outras telas, interface como um todo. Putz, o impacto pode ser maior, putz, o impacto vai ser maior. Putz, mas você criou essa variação e esse contexto, eh pode ser que não funcionem para todos, ou putz, você vai tudo bem, a gente pode implementar esse componente aqui, mas vai ter uma mudança drástica em todas as outras telas. Você conversou com os outros designers, e aí às vezes os problemas acontecem nesse momento. E aí é obviamente quando a empresa toda começa, ou a empresa, ou o time, ou principalmente desenvolvimento, olha, putz, você vai criar isso aqui, mas vai demorar um pouco mais. E aí existem times que abraçam a ideia do designer, né, pensando um contexto de time todo, mas obviamente existe o desenvolvedor que olha para o design system como uma coisa que realmente vai acelerar o trabalho dele e vai fazer ele conseguir fazer mais coisas. E aí, eu falo que chega um momento que o design system, que para mim que eu acho que é o ideal, que o design system não é de design, né, porque eu acho que tem um nome design system traz uma responsabilidade para o time de design, que é pergunta para o time de design o que vai acontecer, sabe. "Ah, o design ops resolve. Ah, o time de design system, o nosso design system, ops vai resolver". E aí, na verdade, os desenvolvedores vêm com com a plaquinha de protesto: "Ah, o designer está criando um componente novo, sendo que dá para a gente construir de outro jeito", né. E aí ele não está errado, né. E aí eu acho que é nesse momento aqui que acontece que o designer sente que ele está tendo a sua criatividade, eh interrompida ali, né, tipo: "Ah, eu não posso criar mais nada novo", que o desenvolvedor vai lá, levanta a mão e fala que já tem um componente. Mas aí eu acho que é onde a gente começa a atuar e falar assim: "Gente, mas você não tem consciência que o design system não é de design, é da empresa? Que o desenvolvedor tá certo em levantar a mão e falando que você tá usando um componente de maneira errada ou que você criou um componente que não precisava ter sido criado, pensando que a gente precisa entregar rápido, e aí o desenvolvedor tá tendo o olhar que a empresa quer, que é entregar mais rápido". E aí, a gente, obviamente, né, às vezes acontece isso, já aconteceu isso aqui, e da gente começar, putz, a gente vai ter que
talvez brecar um pouco esse momento de criatividade, que realmente não tem um problema de tipo, de não querer fazer, de não querer documentar, de não querer testar, isso vem chega maravilhosamente testado pra gente, que é ótimo, mas é o entender que tipo, putz, talvez não dê tempo, talvez que a gente tenha que priorizar isso pra frente, talvez a gente precise pegar essa fazer uma aí tem essa medição, né, é um novo componente que vai causar uma nova situação que vai ter um impacto muito grande no sistema todo, ou é uma melhoria, um novo estado do componente, ou um novo uso que vai criar uma variação daquele componente, que não vai ter um impacto tão grande na vida de todo mundo. Então é nesses momentos que a gente começa que a conversa começa a entrar num trilho de não pode ou pode, sabe. Então, mas assim, minha opinião é obviamente que não limita a criatividade, eu acho que é só você entender qual que é a prioridade mesmo ali no fim das contas, sabe. Sim, Não total. é o designer system, né. É. E aí isso acho que Importante. talvez seja pelo menos a grande treta que, putz, acho que talvez eu presenciei mais, assim, não Sim, teve tantos problemas de: "Ai, não estou conseguindo", assim, mas era justamente porque de repente a pessoa faz tudo não, aqui as documentações aqui seguem melhores, às vezes até do que a gente tem muita situação. Tem designer que fala assim: "Olha, eu vi que você documentou aqui o componente que você propôs, mas não precisava ser tão detalhista assim, sabe? Dá pra gente uhum, fazer com menos, tal, não sei o que, tá mais explícito em alguns casos e tal. Mas é muito mais de às vezes não dá porque não dá mesmo, não é o momento, no SPED não vai poder, as pessoas não vão poder, enfim. sim. Muito bom, até fico várias vezes me questionando a nomenclatura, né, a gente sabe que, né, é um sistema de design e tudo mais, e que o nome não está incorreto. Mas, por exemplo, a minha primeira experiência, a gente chamava de Product Guidelines, sabe? E sabendo das limitações de maturidade das outras áreas, entendeu? Então a gente, não, vamos pensar de uma forma estratégica aqui, que a gente sabe que se botar design ali no meio, vai gerar esse ruído, né? E, cara, funcionou super bem, entendeu? A gente desapegou total né? De tipo, não, o que a gente tá fazendo aqui é um design system, a gente é o owner da parada. Desapegamos e, cara, os resultados foram muito melhores, sabe? Tipo, vários atritos que a gente tinha, esses ruídos, assim, que acabam tendo por causa da nomenclatura e tal, a gente conseguiu é, evoluir bastante nesse sentido. E mas essa é uma discussão filosófica, tá? É um papo para horas, assim, falar sobre Uhum. isso. Não, eu E também acho, porque é muito engraçado isso, né? Às vezes eu fico nessa neura de, putz, design system é um nome errado, assim. Só que não é também, né? Porque pois a gente é, não tem que achar que design é uma área, né? sim, Design sim. ali uma disciplina, né? Projetar design. No fim das contas, o nome tá certo. Talvez o entendimento das pessoas É, entenderam que é design que tá errado. Acho que o É muito problema é as exato. pessoas sempre quererem culpar alguém. Tipo, não tá isso. funcionando, vamos culpar um ser. Só que não tem que culpar uma Sim, pessoa ou mais. Se for para culpar, fale com todos, né? Não fale com um Exato. time só. Esse que é o Uhum. problema. As pessoas exatamente, têm essa ideia de, exatamente. vamos focar o problema em uma pessoa que ela vai resolver, uma pessoa ou uma equipe. E não é, né? Tem que falar com as pessoas para entender o problema, perceber o que é. E aí você já deixa de focar só no designer, né? Ou nas pessoas designer, e foca no time, na equipe que poderia resolver esse problema, que já Sim, é né, e Uhum, aí o foco. acho que tem o negócio que você falou aí que acho que existe muito isso, né, achar o culpado, né, quem vai ou achar quem é o responsável, e não: uhum, "Putz, vamos resolver o problema", em vez de achar o culpado, né. Se a gente foca em resolver o problema, pode ser que a resolução do problema muitas vezes vai vir da mão de várias pessoas que trabalham com aquilo, né, e no fim não é o time de design só que trabalha com design system. Pode ser que exato. um pedaço daquele problema vai estar resolvido por aquela parte, mas pode ser que nem vai ser resolvido por aquela parte, vai ser resolvido por outra Uhum, mas as pessoas focaram na resolução do problema, não em achar um culpado, assim. exato, exatamente.
Boa. E aí agora a gente já indo pro finalzinho, mas tem uma pergunta super importante também para ser discutida, que é a questão de priorização, né? A gente passando aí por esses momentos de layoff e tal, eu quero levantar essa discussão agora, ouvir de vocês, o quanto que o design system acaba sendo frágil, né, na priorização dentro da empresa. Então, sei lá, aconteceu o layoff, é o primeiro projeto a ser cortado, sabe, descartado, despriorizado. E isso digo não somente em questão de layoff, né? A gente até estava conversando nos bastidores, né? E a Má comentou sobre isso, o que é um fato também. Então, o quão frágil acaba sendo, né, esse projeto, que é um produto que a gente sabe, né? Mas é, dentro da organização, né? Quando o bicho pega, né? Nossa, assim, é muito difícil você conseguir colocar na cabeça de stakeholder, né, do contexto ali das pessoas que realmente vão tomar a decisão de quais equipes vão receber investimento de pessoas, né, de quantos desenvolvedores vão ter na equipe, quantos designers vão ter na equipe. E aí isso vale para a equipe de design system. Se tem um time dedicado, precisa ter desenvolvedores e designers e pessoas de produto dedicadas a essa equipe. E aí quando acontece coisas assim, que o mercado está oscilando, que está tendo problema em todo mundo, né, não é só na minha empresa, na empresa de vocês, no Brasil, é fora também. Então, a gente sabe que é uma coisa que está acontecendo. Mas a primeira coisa que acontece é isso, as pessoas olharem e falar, não é tão importante assim, então corta. Mas corta o que a pessoa, ou corta a equipe inteira, ou corta a importância que estava sendo dada para o design system, para o processo que foi tão dificilmente batalhado para chegar até ali. Então, é muito ruim, porque aí já no meu caso específico, quando eu entrei na empresa, estava super em alta, tipo, design system incrível, bombando, como eu falei, já estava evoluído, já tinha uma maturidade, estava chamando várias pessoas, tinha muitos desenvolvedores, então minha equipe tinha dois designers voltados para Product Writing, né, UX Writer, lá chama de Product Writing, é a mesma coisa. Tinha eu como a única designer, depois entrou mais um designer também que continua com a gente. E tinha o quê? Uns 5, 6 desenvolvedores só para o contexto design system, mais uma pessoa PO, mais uma pessoa que seria agile, alguma coisa assim relacionada com priorização, o que vai pegar para fazer, mas tudo dedicado ao design system. Então, backlog só focado em design system, só focado em como melhorar a experiência dos designers e dos desenvolvedores. E aí, ao longo do processo, começou a rolar layoff em outras empresas, começou a perceber guerra, tudo que a gente tem visto aí, né, no mercado, enfim, e também vagas sendo reduzidas, pessoas sendo demitidas, muita coisa acontecendo. E na minha empresa específica, no meu time, na minha equipe, não aconteceu nada de layoff, então não posso falar nessa perspectiva. Mas uma coisa que eu senti, que é verdade, continua acontecendo, é a despriorização do design system. Então, de verdade, mesmo tendo design system, mesmo tendo equipe, a gente diminuiu a quantidade de desenvolvedores. E aí você já percebe, por que diminuiu os desenvolvedores? Porque não está tão importante no momento, porque está sendo priorizado outras coisas que estão impactando mais, porque as pessoas da empresa entendem que tem coisas que estão agravando mais no momento, que precisa dedicar mais pessoas, ter mais pessoas dedicadas para resolver esse problema e depois voltar ao contexto do design system. E por quê? Porque tem essa desculpa, entre aspas, mas de alguma forma faz sentido também, que o design system já está bem evoluído. Então, você não precisa dedicar tanto agora, porque já evoluiu bem, então vamos focar em outras coisas, para que depois a gente consiga reorganizar as coisas e aí volte ao que era antes. Mas quem está trabalhando com design system sabe que isso não é bem verdade, né? Que é o que a gente falou o tempo todo, está repetindo. Que não é que o design system está bem evoluído ou já está bem. Se você para de fazer a manutenção, ele volta, né? Ele cai, ele perde ali tudo aquilo que você conquistou. Então você não pode achar que resolveu e ele acabou, porque o produto é um ciclo, né? Assim como qualquer produto, você tem que estar trabalhando nele, fazendo as pessoas saberem dele, utilizarem, né? Tem que ser uma coisa contínua. E você não pode parar do nada e agora a gente está no modo de manutenção, ou a gente está no modo que a gente não está criando componentes novos ou apoiando 100% as pessoas, porque as pessoas acabam sentindo essa falta de ter um time dedicado que tinha antes. Então, é isso que eu percebi que aconteceu mesmo e segue acontecendo. Então, tem menos pessoas no time, mas fica sempre uma coisa tipo, é temporário, uma hora a gente vai voltar firme, porque mal ou bem as pessoas sabem, tipo, mesmo os stakeholders, as pessoas assim sabem que é importante, sabem que é necessário, então isso a gente não precisa reforçar.
mas tem sempre que reforçar que o temporário também preocupa. Então, em algum momento tem que voltar a ser a força que era no começo, para que em algum momento também não ache que só porque está temporário, está funcionando bem, não precisa mais. E aí corre o risco de acabar perdendo mais priorização do que já está. Né? Então, se ficou esse tempo todo sem, talvez não precise voltar. E não é assim que a gente gostaria que fosse. A gente quer ter mais pessoas, mais braços para poder fazer iniciativas maiores. Então, por exemplo, o time de design tem tido que fazer muitas coisas, assim, priorizar coisas que sejam iniciativas mais voltadas para design mesmo. Então, fazer documentação, fazer iniciativas de discovery para poder perceber o que o design precisa melhorar na biblioteca do Figma, ou suporte, ou a parte mesmo de cerimônias como um todo, como melhorar as coisas, a parte de ops mesmo, mas a gente teve que despriorizar muitas iniciativas que precisavam da parte de programação, da parte de implementar mesmo melhorias que envolvessem desenvolvedor, porque não estava tendo tanto braço para fazer e o time estava dedicado em outros projetos que não era do design system. E isso impacta muito, né? Porque a gente sabe que precisa. E da mesma forma, eu mesmo tive que me ver tendo que fazer coisas relacionadas com a parte de gestão de projeto mesmo, de PO, de priorização de produto, porque também não tinha mais uma pessoa dedicada de produto no time. E aí que você vê que, poxa, tá despriorizando de alguma forma e não deveria. Né? E aí que dá aquele medo, tipo, por que será que não estou priorizando? A gente precisa voltar e continuar reforçando porque que é importante ter. E isso também afeta como os designers veem a empresa, como os desenvolvedores veem a empresa, porque eles sabem que isso envolve também que o produto melhore, que o trabalho dele melhore. E aí ele vê que o time do design system está caindo um pouco, né? Ou um pouco, ou o suficiente para frustrar. E ele fala, às vezes eu quero fazer uma melhoria e não vai estar disponível, porque o time não vai fazer agora, vai ficar no backlog, sabe lá quando vai fazer. Isso frustra, né? Então o designer vai lá e fala, então nem vou falar a melhoria, deixa para depois. E aí não fala, e esse tipo de coisa faz, esse sentimento vai aumentando. E acho que é isso que é importante sempre reforçar nesse contexto. Mesmo não tendo acontecido o layoff, é chato passar por isso, porque você quer fazer um bando de coisa e você não tem mão exatamente para fazer. Então, sempre ficar reforçando com as pessoas o porquê que é importante, tentar focar muito as métricas, né? Por que o design system impacta todo o produto, né? Ter a parte mais estratégica o mais claro possível, para que as pessoas realmente saibam o valor e voltem a priorizar de alguma forma, mesmo que tenha caído. Acho que é normal ter quedas de importância do design system, mas não pode ter quedas bruscas assim a ponto de você ficar muito tempo sem o time, que é o que estava acontecendo nesse caso que eu falei. Porque aí fica assim, você não sabe se vai voltar, gera uma frustração para algumas pessoas, para as equipes e tal, e não é o que a gente gostaria. Então, ter essas quedas acho que é normal, acontece, ainda mais por conta do mercado e tal. Mas é importante perceber como sondar isso, né? E como tentar reverter. Não aceitar só e tentar realmente perceber o que a gente, como equipe dedicada, pode fazer para trazer mais valor. Para que as pessoas não achem que o design system já está pronto, não precisa se dedicar agora nisso, volta para outra coisa. Porque aí exatamente corre o que eu falei, da manutenção que perde, né? Dos problemas como um todo. Acho que é isso. Nossa, é legal. Eu estava comparando um pouco com o contexto aqui. Às vezes eu brinco assim, né? Aqui, putz, o Design System nasceu num time descentralizado, nunca teve um time dedicado. E quando teve, eu falo que foi uma festa junina, né? Eu falo, olha o time de Design System, corta para 3 meses. Ah, é mentira. Porque a gente, obviamente, por conta do contexto do mercado, né? Houve uma redução do time mesmo. E aí teve a realocação das pessoas nos outros times, né, para se manter as coisas funcionando, né? Então lá atrás, mais ou menos no meio do outro semestre, teve um corte aqui na Cora, né? Isso aconteceu com vários lugares. E eu acho que, obviamente, né, nesse contexto de uma empresa que já funcionava sem ter um time dedicado, muitas empresas, eu acho que desse mesmo formato, falam, putz, a gente vai ficar mais um tempo e, obviamente, acho que talvez com a mesma
Acho que o mesmo pensamento mesmo que você disse, putz, é uma coisa temporária, assim que as coisas melhorarem, a gente volta a conversar sobre isso, de ter um time dedicado, de abrir mais vagas. Eu também eu passei por um contexto de ter a necessidade de ter mais pessoas aqui, trabalhando justamente para focar nos problemas que a gente tem, por exemplo, de consistência, de ter mais pessoas atuando no design system, pensando em documentação, em outras coisas de priorização, de melhoria no processo de uso mesmo das bibliotecas, e a gente acaba focando, obviamente, por conta do contexto da empresa mesmo, putz, como a gente consegue fazer os designers trabalharem de uma maneira melhor e como a gente melhora a documentação e como a gente ajuda nas outras iniciativas mesmo que vão trazer ali mais benefícios diretos assim ali para o usuário final, né? E aí eu acho que tem, aí eu acho que quando a gente falou ali atrás da criatividade, você tocou num ponto do designer pensar em alguma melhoria, e aí ele olhar, putz, mas não tem um time dedicado, acho que eu não vou levar isso de alguma forma. Eu acho que isso acontece também aqui, justamente porque ele percebe, putz, se eu for brigar por essa coisa nova que eu quero construir, e aí já tem uma premissa que não é para eu ficar criando novos componentes que vai dar mais trabalho para os desenvolvedores, isso vai atrasar o desenvolvimento das coisas. Então eu vou fazer do jeito mais simples, e aí rola muito acho que talvez, aí rola muito uma iniciativa de mudança justamente quando num teste de uso ali, que aí vê que, putz, talvez se eu mostrasse de um outro jeito, vai ter uma solução, que rola essa sugestão de novo componente ou qualquer coisa do tipo. E da mesma forma dos desenvolvedores, putz, se eu tenho um tempo a mais, eu consigo, putz, melhorar como esse componente funciona, eu consigo propor para o designer, e isso é que acontece com uma coisa que é muito legal aqui, consigo propor para o designer fazer mais coisas, fazer mais estados, mais variações. Putz, consigo pensar numa microinteração aqui que a gente podia ter deixado meio que para lá, mas vai trazer um valor ali para o funcionamento, pensando que tem vários outros componentes que já tem e tal. Então acho que tem isso, mas eu sinto que acho que por conta desse movimento, né, de que eu acho que é uma coisa do mercado mesmo, de como as startups estavam em algum momento ali, anos atrás, olhando muito para, puta, tá vindo investimento, vamos investir em coisas legais, formar os times perfeitos, e sem o compromisso de, putz, entregar, putz, já estamos ganhando dinheiro efetivamente, assim, eu acho que também tem um momento acho que a gente agora está vivendo um momento de tipo, putz, a gente precisa ser uma empresa que produz muito, entrega muito, a gente entrega valor para o cliente e consegue sobreviver, né? Eu acho que e nem é questão, né? A gente está sobrevivendo, mas eu acho que putz, a gente tem que se pagar direitinho, tem que ganhar dinheiro e pensar que a gente vai dar o próximo passo com o dinheiro que a gente tem aqui. Se vier investimento é bom, mas se não tiver mais investimento, a gente tem que conseguir fazer as coisas sem falar, putz, ai, não estamos. Eu acho que tem muito isso, né? Acho que teve um tempo atrás que você olhava ali as empresas que a gente não está se pagando, mas a gente está agradando os clientes. Não, mas eu acho que tem que ser um equilíbrio dessas duas coisas ali, né? Então tem empresa que, obviamente, grandes empresas, né, já bem estabelecidas, se você olhar, por exemplo, bancos como Itaú, Bradesco, que agora estão olhando para a parte digital de experiência com outro olhar de tipo, putz, a gente precisa correr atrás do que a gente não entregou esses tempos atrás. E aí, acho que tem as startups com um novo olhar de tipo, putz, não tem dinheiro sobrando, né? Então, a gente precisa entregar e pagar as coisas direitinho ali para todo mundo, sabe? Muito bom. Eu acho que isso tudo que vocês falaram, né, da falta de priorização e tudo mais, apenas um sintoma de uma causa raiz muito maior, que tem a ver com isso aí que tu comentou, Dudu, agora. E esse momento que a gente tá vivendo, assim, porque é muito quando a gente tá no caos, né, as empresas estavam, porque, né, startup é sempre caos, né? Convenhamos. Mas a diferença é que, né, tinha dinheiro infinito. Então tinha o privilégio lá de contratar
um monte de gente e formar o time, enfim, tinha uma demanda, contrata gente, né. E agora a gente continua no caos, só que com uma capacity muito menor, né, muito reduzida. E eu acho que é aí que, na verdade, eu acho que não virou a chave ainda nas empresas, que é exatamente nesse ponto que eu acho que elas deveriam valorizar mais essas disciplinas, que olham para operações, sabe, que olham para a escala. Design system, por que que a gente vai despriorizar algo que, cara, vai dar escalabilidade pra gente? Quando tiver o benefício ali, a parada rodando, cara, a gente vai ter mais agilidade. Então, assim, sabe, tipo, acho que é um erro, assim, eu acho que não virou a chave ainda, que na verdade são essas disciplinas que são nesses momentos aí de caos sem dinheiro, que elas vão entregar até muito mais valor, sabe. Então, não sei se você concorda, é a minha opinião, só pra fechar essa discussão aí. Eu acho, Total. eu acho que tem essa parte mesmo do o que tem valor. Eu acho que, assim, graças a Deus, né, não aconteceu nada assim, nossa, tipo, ai, tem duas pessoas em design ops, né, não uma só resolve, não, putz. Eu acho que também às vezes pensando em algumas empresas e às vezes até na organização também, tem umas questões de tipo como essas áreas se organizam, né, e mostram valor também. Eu acho que também a gente vive num momento que design é muito valorizado, na grande maioria, pelo menos as últimas empresas que eu fui, a questão de maturidade mesmo, assim. E meu celular tá aqui apitando e me tirando a concentração. Mas eu acho que tem, como o design é valorizado pelas empresas, mas acho que como cada área se autovaloriza, né? Então, design ops, e pensando em design ops, assim, obviamente design system, mas design ops como um todo, se ele deixa muito claro que ele consegue mostrar que ele mostra esse Sim, valor. Porque, obviamente, né? As pessoas todas são números, às vezes no fim a empresa precisa fazer um corte, precisa fazer um corte de um valor específico, a pessoa vai lá, faz a conta e escolhe, vai esse aqui que vou ter uma economia maior aqui da área, né? Mas eu acho que também tem o quanto que está muito claro para as pessoas, tipo, as funções ali, né? Estão bem estabelecidos quais a função de design ops, né? A design ops tem uma função dentro do time de design ou tem uma função para a empresa toda? Qual que é o valor que ele gera naquele momento? Então eu acho que também tem, às vezes quando a empresa consegue enxergar isso de alguma forma, ela pensa não num, putz, eu vou ajustar aqui porque não tem valor. Mas, putz, eu vou precisar fazer um corte aqui, eu vou fazer uma escolha certeira, mas depois eu vou voltar a investir nisso, sabe? Então, eu acho que também tem um pouco do quanto que a gente consegue mostrar o que a gente faz e quanto a empresa vai. Eu acho que tem esses dois lados, né? A empresa valoriza, mas a gente também está mostrando o valor que a gente tem, que a gente pode entregar, né? E mostrar isso sempre, deixar muito claro, e mostrar ali que você teve um papel importante, mesmo que seja um papel a gente fala que é muito indireto, né? Pode ser que a gente não mexeu um ponteiro ali, mas se a gente não tivesse aqui, aquele ponteiro não teria sido mexido. Então acho que a gente precisa também dessa contrapartida de sempre mostrar que tem o que o nosso papel é importante, sabe? Sim. Acho que tem muito a ver o que você falou com dar visibilidade mesmo Isso, às coisas de design, né? Que realmente pegar e sempre que possível, tipo, tem anúncios da empresa, coisas relacionadas com o produto que é sensível, qualquer oportunidade que tiver, né? Realmente dar o gancho ali de falar o que o Design System fez, o time fez, o que trouxe ali de melhoria para o produto como um todo mesmo. Então, quanto mais, por isso que vale o que eu falei da parte estratégica de realmente mostrar valor sim, do porquê que você deveria ter um time dedicado ou não. Isso eu sempre acho que vale ter engavetado para quando precisar, você já saber apresentar, já saber defender e tudo. Mas acho que além disso, sempre que puder estar falando do o que o designer fez que foi benefício, o que trouxe de vantagem, mas tentando pensar em métrica, né? Tentando pensar em o que realmente sim, trouxe ali, sei lá, para o cliente final, para o produto, para a conversão, o que for, porque a gente sabe que é o que interessa ali na prática para quem está nesse processo ali de realmente que vai decidir para onde que vai o investimento, né, da área,
Então você precisa mostrar falando a língua deles, e essa é a língua deles. Então acho que é super importante mesmo e faz parte do processo. A gente também quer que a empresa lucre e cresça e evolua para que a gente também possa receber mais, para a gente também possa receber mais colegas de trabalho, crescer a área. Então acho que é uma coisa mútua para todo mundo, né? Mas tem que Uhum. saber defender dessa forma, senão fica só uma coisa tipo, a gente quer isso, mas se a gente não consegue provar que é importante, né? Vai ficar para a próxima. E aí nunca chega, né? Então, acho que é mais nesse sentido. Mas faz parte, acho que é um processo mesmo, saber lidar com isso sem se frustrar. E, como eu falei, também continuar entregando, né? Então, tipo, no caso, a gente mesmo sem o time de design completo, design system completo, que a gente ficou um período sem desenvolvimento, né? Mesmo assim, a gente continuava entregando e sendo considerado, tipo, top performance, considerado designers que estão ali fazendo coisas que faz diferença para os outros designers, para os desenvolvedores. E aí você mostra valor de outra forma. Você mostra valor, tipo, mesmo não conseguindo entregar o que eu gostaria, mas estou conseguindo entregar coisas que, de alguma forma, estão contribuindo para o ecossistema. E isso já traz uma percepção legal também de que porque vale a pena manter esse time ou não. Então, acho que tem que se preocupar com essa parte também. Sim, com certeza. Falaram bonito. Isso é um desafio para quem tá nos ouvindo, né? Isso é um desafio de várias áreas, não é só design, né? Que a gente acaba citando design, né? Obviamente, porque é a nossa área, mas isso é um desafio dos outros departamentos também. E eu posso citar um exemplo até de tecnologia. A engenharia passa por problemas de discussões de tipo, putz, eu quero de defender uma infra melhor, né? Um código limpo, um código otimizado. Isso também é uma briga de engenharia, tecnologia. Porque às vezes não precisa entregar, o botão tem que estar na tela. Mas o desenvolvedor também quer fazer um código limpo e um botão bem otimizado, performático e tal, sabe? Então existem brigas de vários lados aí. Bom, mas é isso, galera. Vou deixar vocês descansarem. Aprendi muito aqui com vocês, muito bom o papo. Obrigadão de novo pelo tempo de vocês, tá? Obrigado mesmo. Acho que esse tipo de troca aí é essencial para a gente aumentar a maturidade aí das pessoas, do mercado, da disciplina. Então, eu super valorizo aí a contribuição de cada um de vocês, tá? Obrigado de novo aí, obrigado pelo convite, foi super legal. Adorei conhecer o Dudes também. E é aquilo, trocar com a comunidade, trocar com as pessoas da área, acho que é a parte mais divertida do nosso trabalho, né? Vamos falar a verdade. É Nossa, muito sim. legal, acho que a gente aprende muito, tipo, igual a gente falou agora aqui, a gente sente que não tá sozinho nas coisas, né? Então, Uhum. tô passando por um negócio que você tá passando também, faz parte, vamos junto, o que a gente pode aprender com isso, tira dúvida, tira dica do que dá para fazer, então acho que é uma coisa que a nossa área de design tem, óbvio, tem outras áreas que tem também, mas a gente consegue fazer isso com frequência. Eu acho assim, a gente consegue sempre fazer um podcast que a gente conversa, faz uma live, ou faz uma troca no meetup, né? Então a gente consegue sempre estar trocando e isso é muito, muito rico da área de design, que eu vejo que eu gosto bastante e estava sentindo falta até em contexto de pandemia, essas coisas assim que não estava rolando tanto, né? Mas acho que é muito importante. E, de novo, adorei participar e contem comigo aí para as próximas. Valeu. Legal. Má, também adorei te conhecer. João, bom falar com você de novo. Acho que é bem isso mesmo, putz, trocar com as pessoas, acho que é a parte mais legal. Putz, aprendi demais, assim, eu acho que toda vez que a gente conversa sobre o assunto que a gente gosta, tem a visão das outras pessoas, a gente acaba aprendendo pra caramba, assim. A gente começa a fazer, acho que também aquela retrospectiva e falar, putz, eu agi desse jeito ali no dia a dia, e eu até vendo vários insights, putz, fiz essas coisas, talvez não tenha sido a melhor decisão ali no momento, mas tem aquela coisa de pensar e, putz, mas foi a decisão que fazia sentido na hora, que legal. Que a gente tem a oportunidade de repensar essas coisas também. E, putz, acho que, enfim, né, quem quiser, acho que fica o sentimento de todos aqui, né? Quem quiser trocar mais ideias sobre isso, sobre design system, sobre design ops, querer saber mais coisa, estamos aí. Podem me procurar também, enfim, eu gosto demais. Eu acho que para quem já veio me procurar, inclusive, assim, aleatoriamente, eu sei que você faz tal coisa, e eu sou super, tipo, amo conversar mesmo
com quem quer que seja. Não sou dono da verdade, não sei de tudo, mas eu amo saber quem faz, como faz. Vou dar a dica, putz, procura tal outra pessoa, putz, vamos conversar, vamos marcar um café, mesmo que, enfim, né, ultimamente tenha sido cafés virtuais, mas ainda assim gosto desses também. E é isso. Brigadão aí pela oportunidade, João. Prazer te conhecer, Mar, e é isso.